Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou apresentar aqui um pouquinho do veleirinho para vocês e contar um pouco como que eu vim parar aqui nesse barquinho. Esse barco aqui é um barcão, na verdade, né? É uns 50 pés. Nossa, que ventania! Foi sair aqui fora com uma ventapa de Deus, meu Deus. Esse barco aqui, ele é um Lagoon 50 pés. Esse barco normalmente ele é usado para charter. Charter, para quem não sabe, é quando você aluga um barco por alguns dias ou algumas horas, você sai, você contrata capitão, um marinheiro, né, cozinheiro, alguma coisa assim, você sai, dá uma voltinha e depois você volta. Esse barco aqui, o proprietário está com ele há 3 anos. Fez 3 anos agora, em maio, 1º de maio. E comprou novo, 0 bala. Comprou para dar a volta ao mundo, já deu a volta ao mundo, agora tá voltando para Europa. E o que eu vou contar hoje para os curiosos ou não curiosos, ou quem clicou e está assistindo o vídeo aí? Como que eu vim, como que eu achei, como que funciona essa parada de ter barco, o cara é meu amigo, o cara não é, eu sou rico, não. A parada é o seguinte, existem plataformas e meios de você achar um barco como esse daqui. Esse barco, ele simplesmente ele tem um dono, esse dono ele veleja, fez a volta ao mundo e tal, e ele sempre procura tripulação, sempre procura tripulação competente, alguém que já saiba velejar um pouquinho, ou até pessoas que não velejam, né? Que é a primeira vez ali, a primeira experiência. Mas tudo depende das pernas que ele vai fazer. O que seriam as pernas? O caminho. Se ele vai costear algum país ou se ele vai atravessar o oceano. Essa oportunidade aqui eu achei em grupos de Facebook. Então, para explicar, majoritariamente tem, vamos dizer, 3 caminhos ou três locais que dá para achar, vai. Grupos em Facebook, tem muito grupo de Facebook informando, eu preciso de tripulante para isso, para aquilo, tal. Grupos de Facebook. Tem um aplicativo que eu uso que chama Crewbay. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Crewbay, Crew de tripulante, C-R-E-W, Bay de Bahia. De Bahia Marina, né? Bahia de... Daquilo ali, ó. Por exemplo, aquilo ali, ó. Cadê? Deixa eu virar aqui. Não sei se dá pra ver. Aquilo ali é uma baiazinha. Um bay. Crewbay. E tem um outro que é muito famoso que chama Find a Crew. Find a Crew, acho que ele é o vô de todo mundo. Sei lá quanto tempo tem esse site. É um site bom pra caramba. Você faz lá, coloca tudo, as coisas, restrição de dieta e não sei o que. Você coloca tudo. Bom, esses são os três sites que eu sempre ando olhando, né, e tal. E como que eu vim parar aqui? Como que eu achei o barco? Esse barco ele tá no Caribe, tá numa ilha que chama São Martin. É uma ilha bem legalzinha. Nem cheguei a andar muito pela ilha, porque o barco já vai sair, né? Mas é uma ilha que ela é metade para cima, se eu não me engano, ela é francesa e metade para baixo ela é holandesa. Então, deixa eu virar aqui para vocês verem. Então essa ilha, se eu não me engano, essa parte aqui assim, ó, daqui para cá, tudo para cá, ela é francesa. Não, holandesa. Ali tem um aeroporto, eu pousei naquele aeroporto ali. É tudo holandês. E essa parte aqui, acho que pra cá, sim, é tudo francês. É bem engraçadinho, tem uma ponte lá, atravessa, tem algumas pontes aqui. E aí, por ser uma ilha que tem muito barco também, e ter essa dualidade de nações, o pessoal, meio que todo mundo aqui fala inglês também, né? Então, quase todos os lugares que a gente foi, a gente conversou em inglês com a galera, não ficaram tipo, tem que falar francês ou tem que falar holandês. Como que é holandês em inglês? Não, esqueci como é que fala. E aí, essa não é a minha primeira vez aqui no Caribe. A primeira vez eu usei um desses aplicativos que eu comentei, o que chama Crewbay. O Crewbay, ele
existe tanto para perfis profissionais quanto para perfis, digamos assim, de recreação. Eu estava no Brasil, já tinha começado meu mochilão, já estava mochilando há uns 3 meses, voltei para São Paulo para vender minha motoquinha que estava lá na casa da minha mãe, vendi, e nisso eu estava procurando oportunidade de barco. E toda vez que eu viajo, eu procuro oportunidade de barco, desde que eu comecei o mochilão, né? Aí, cara, estava lá, uma bela noite lá, na madruga, olhando o aplicativo, eu achei um veleiro, alguns na verdade, né? Comecei a mandar mensagem, nunca nem tinha vindo aqui pro Caribe. E eu achei um veleiro chamado Patagônia. Um catamarã também, ia ser minha primeira vez dentro de um catamarã. Mandei mensagem para ele e para mais alguns. Deixa eu sair daqui que tá um vento no meu ouvido fazendo barulho ali. Aqui fica vento, mas não sei se vai ficar barulho na filmagem. E aí eu conversei, mandei mensagem para vários caras e foi tipo assim: eu vou atirar para todo lado, alguém responde. Opa, deixa eu sentar aqui no banquinho, ver se não cai. Aí. E aí eu mandei as mensagens para esses 3, 4 veleiros para ver se eu conseguia alguma coisa. E eu acho que no outro dia esse veleiro chamado Patagônia me respondeu. Falou: cara, eu tô na Trinidade e Tobago. Você consegue vir pra cá e aí a gente vai velejar, vai subir o Caribe. Eu vou tentar, as minhas habilidades de edição não são muito boas, vou tentar até colocar pra cá assim, ó, um mapazinho de... Sacou? Sacou? Exemplo, não consigo nem explicar com a mão, porque uma mão tem que segurar a câmera, outra mão tem que... Mas pra quem sabe geografia já vai mentalizar aí. Trinidade e Tobago é do lado da Venezuela. São 2 ilhas, a ilha de Trinidad e a ilha de Tobago. E aí ela vai subindo, pensa no Caribe como se fosse um L assim, ó. Essa parte menor aqui sobe, ou um J assim, né? Acho que parece mais um J, não sei. Essa parte aqui que sobe ali da América do Sul e depois vira pra cá ou pra cá, dependendo do jeito que você estiver pensando, vira indo no sentido Porto Rico, República Dominicana, Cuba e chega perto da Flórida. Eu conversei com esse cara, ele falou: cara, o solzão tá rachando aqui. Ele falou: cara, se eu conseguir vir e tal. Aí conversei com ele por WhatsApp, ele me passou o número dele, a gente trocou mais uma ideia por WhatsApp. E aí eu comprei a passagem e fui. Na época eu já tava mochilando, eu comentei com os amigos que eu ia, todo mundo: pô, essa é biruta, você nem conhece o cara, não sei o quê. Eu falei: então, é aquele lá, né? Quem não se arrisca não merece viver o extraordinário. Eu peguei e fui. E só que eu fui, pessoal, vamos lá, né? Eu sou doido, mas não tão doido. Eu fui já naquele plano de, cara, se eu sentir que tá esquisito, eu rapo fora, procuro algum voluntariado. Já tava viajando antes fazendo voluntariado. Isso vai ser tema de um outro vídeo, na verdade. Eu até já comentei no primeiro vídeo aqui, mas depois eu vou fazer um vídeo explicando bem, mostrando a plataforma e tudo mais, que é a plataforma da Woodpeckers. E é uma coisa que eu faço nos voluntariados e eu faço viajando também, e nesse barco também eu fiz a mesma coisa, que é o sentido, vamos dizer assim, o sexto sentido. De quando você chega num local, tem gente que fala que é energia, tem gente que fala que é o santo não bateu, tem gente que... cada um fala alguma coisa. Eu cheguei no barco lá, em Trinidad e Tobago, ele me mandou um documento para eu mostrar um documento do barco, para eu mostrar como chama? Na imigração. Por exemplo, o nome do barco, o número de registro do barco, as informações dele, o número do meu passaporte, tudo, né? Porque eu peguei um avião do São Paulo para Bogotá, Bogotá para Curaçao e Curaçao, Trinidad e Tobago. Só que no meio dessa história aí eu perdi o avião, perdi a conexão, dormi uma noite no aeroporto como chama? De Curaçao, dormi meio fora porque o aeroporto fecha. Queria dormir dentro do aeroporto. Quando deu meia-noite os caras me acordaram e falaram: meu irmão, não pode dormir aqui não, tem que dormir lá fora. Cheio de mosquito lá. Eu falei: caralho, dormi lá fora. Aí depois comprei um voo, não tinha voo de Curaçao direto para Trinidad e Tobago na mesma semana, era só depois de, sei lá, uma semana, 10 dias. Aí eu tive que comprar um voo para o Panamá, fui para o Panamá, do Panamá fui para Trinidad e Tobago.
Cheguei lá cansadaço, falei, cara, espero que esse barco dê certo, se não der certo eu pulo fora e vejo que eu me arrumo aqui, né? E aí eu saí do barco, quer dizer, cheguei no barco, né? Deixa eu ajeitar aqui a câmerazinha. E aí eu cheguei no barco, o senhor era um senhor chileno chamado José, já tinha morado no Brasil nos anos 60, 70, se não me engano, falava português, a gente falava uma mistura de português, inglês e espanhol. E, pô, foi muito legal, cara, fiquei acho que 20 dias, 21 dias, sabe, dentro do barco. A gente foi fazendo o que a gente fala em inglês, que é island hopping, que é pulando de ilha em ilha, né? A gente foi para Ilha de Tobago, ficou um tempo lá, depois foi para... atravessou o canal, que na verdade não é nem canal, né? Vou colocar uma imagem aqui para mostrar. Atravessou, que foi uma das pernas mais longas, assim, para São Vicente e Granadinho, se não me engano, que são as ilhas bem debaixo do Caribe. E aí fomos subindo e tal, e acabamos na Martinica, né? Ali foi a minha primeira experiência, digamos assim, oceânica maior. Antes eu já tinha feito regatas no Brasil, eu tinha feito regata na Ilhabela, fiz a Semana Internacional de Vela na Ilhabela. Para quem não conhece, recomendo demais, demais, demais. Se você gosta de barco, se você quer tentar tripular um barco, se você quer só olhar, cara, só olhar, demais. Não sei se vocês conhecem ali em São Paulo, a Ilhabela. Cara, na Ilhabela tem o centrinho ali, que é a vila, tem um pier, sim, né, mais para dentro d'água, mas todo pier é mais para dentro d'água. Oh, meu Deus do céu, começou a bater um vento aqui. E na Semana Internacional de Vela, cara, tinha mais de 100 barcos. Tinha o Cisne Branco, vou colocar foto aqui, é um naviozão antigo da Marinha, bonito demais. Teve a Esquadrilha da Fumaça fazendo a apresentação, sabe? Parecia que os aviões passavam assim, parecia que ia bater tudo nos mastros dos barcos. Mas ali na Ilhabela, recomendo até para quem não só tem curiosidade de ver, porque você consegue ir assistir ali a abertura de graça, sabe? Você não precisa comprar ingresso, não precisa fazer nada, de graça, na faixa. Você chega ali no pierzinho e tem a apresentação de todos os barcos. O narrador fica falando, barco tal, não sei o que, barco tal, e passa devagarzinho, assim, cara, pensa num negócio legal de fazer, sabe? E aí depois tem as regatas, essa semana toda de regata. A que eu participei foi a do ano passado, edição CIV 52, se não me engano, 2025. Participei no veleiro Seleto, é um Fast 345. E por incrível que pareça, a gente ganhou a Semana Internacional de Vela na nossa categoria, né? Que é uma coisa não tão fácil, né? Dependendo da categoria que você tá. Acho que a nossa categoria tinha, não sei, acho que era 5 barcos total. Acho que inscritos tinham 7, 8, que apareceu mesmo na raia para fazer, eu acho que era 5, não sei se era 4 ou se era 5, sabe? Mas é claro, classe amadora, barco estava na categoria clássicos, não lembro, clássicos tipo C, tipo B, não lembro. E assim, baita oportunidade, porque aí se você vai ali para Ilhabela, você pega ali uns diazinhos de folga, reserva ali para ficar na Semana Internacional de Vela, você vai ficar vendo o barco a semana toda. Tem regata a semana toda, só um dia que não teve regata. Não sei se eles mantêm o mesmo cronograma. Quando eu fiz, o cronograma foi domingo, regata, foi a maior regata, que a gente foi até a ilha de Tok-Tok. Segunda, folga. Terça, regata. Quarta, regata. Quinta, regata. Sexta, regata. E sábado, regata, que é a última regata, regata de encerramento. Pois bem, desse resumo, já tinha velejado na Ilhabela, já tinha feito muitas, mas para mim não é muito, mas para certas pessoas é muito. Já tinha feito aulas em São Paulo, na represa ali da Guarapiranga, de monotipo, com dinghy, com day sailor, mas aquela coisa, as aulas que eu fazia eram muito esporádicas. Eu fazia uma aula agora, depois de 2 meses eu ia fazer outra, depois de mais 3 meses eu ia fazer outra, mas eu fiz bastante até, acho que eu fiz umas 10 aulas, fora umas oportunidades que 2 vezes eu velejei num barco de um outro cara, que eu fiquei ajudando lá. Ele estava montando o mastro e tudo mais, eu velejei no barco dele. E a primeira de mar com um barco oceânico foi na regata ali de Ilhabela.
Depois fiz uma amizade legal com o pessoal, me convidaram para fazer uma regatinha em Angra. Para quem conhece a região aí já deve estar dando risada, regata em Angra. Não tem nem vento em Angra. E pior que não tem vento mesmo não. Mas foi legal, foi bem bonito ver ali uma parte da Baía de Angra. Eu não cheguei na cidade de Angra, porque onde eu fui chama Icar, que é o Yacht Clube de Angra dos Reis, é bem pro norte, assim, antes de chegar na cidade, mas foi bem legal. Depois voltei a fazer regata na Ilhabela, na Copa Mitsubishi, que é uma prova que tem o ano todo, tem as etapas. No ano eu fiz a terceira etapa em um veleiro Delta 32 chamado Santosha, foi muito legal, muito boa oportunidade. E aí eu vim para o Caribe depois, já com um pouquinho de bagagem, né? Velejei pelo Caribe, cheguei na ilha da Martinica, que é uma ilha francesa. Fiquei lá um tempinho, a gente chegou antes do estimado, porque a gente tinha que achar lugar para deixar o barco, achar mecânico, achar umas peças para comprar, trocar bateria, fazer o que a gente fala em linguagem de barco, que é a faina do barco, que o barco quebra o tempo todo, desde coisa pequena a coisa grande, e aí você tem que consertar a parada. E aí até tentei achar um voluntariado lá, não consegui achar um voluntariado. Na verdade achei, mas vou contar a história de forma resumida. Achei o voluntariado, era em um barco, em um monotipo 28 pés ou 32 pés, não lembro. Era com uma mulher, aparentemente ela tinha a minha idade, assim, uns 30 anos, uma francesa. E eu tinha que reformar o barco, ela falou que estava mexendo em umas coisas e tal. E o voluntariado era ficar dentro do barco, ajudar ela a consertar o barco. Só que o barco não estava num local assim igual aqui. Vou até virar aqui a câmera para vocês verem aqui melhor. Não estava num lugar igual aqui, ó. Aqui é tipo abrigado, tem um monte de barco. Aqui não é o mar, quer dizer, é a água do mar, mas não é o mar mesmo. O mar tá ali para fora ali. Depois do aeroporto ali que tá o mar. Então aqui não é agitado nem nada, assim, difícil. Vai bater um vento forte aqui, vai fazer um pouquinho de onda na água, porra. Tá vendo? Tem um monte de barco ali, ó, bem tranquilo. Tem barco na marina ali. O que a gente tá aqui, a gente tá na poita, apoitado, né? Então é bem tranquilo. O barco dela não, o barco dela ficava na âncora, bem um pouquinho longe assim da costa, na cidade que chama Santa Ana. E pensa assim, a cidade de Santa Ana é aqui. A cidade que eu queria ficar para tentar arrumar emprego em barco chama Le Marin, Le Marin, sei lá como é que fala em francês. Ficava aqui assim, ó, na ponta do meu dedinho. Então era um deslocamentozinho que eu tinha que ter ali, fora do deslocamento da água até a terra, né? Você fala, pô, mas aí você tá muito fresco, vai ficar de graça no barco da mulher e tá escolhendo e tal. Cara, questão de se planejar. O barco dela não tinha nem o dinghy. O dinghy é o botezinho a motor aí que a gente pega e vai para. Tinha que ficar com um caiaque. Então, cara, pensa assim, para quem não tem experiência de barco, para quem nunca pisou em barco que me refiro a veleiro, tá? Não é lancha, é veleiro. Que você mora dentro, você dificilmente vai morar dentro de uma lancha. Até pode, né? Cada doido com sua doidice. Esses dias eu vi o cara lá que estava atravessando a Europa inteira, os canais da Europa até chegar no mar e tal, de jet ski com a namorada dele. Acho que era brasileiro, cara, não lembro se ele era brasileiro ou se era gringo. Mas então, conversei com ela e decidi não seguir, achei meio esquisito. Eu falei, cara, vou ficar no barco com a mulher, não sei se a mulher é doida, não sei se, sei lá, vai querer meu corpinho nu. Falou que tinha que arrumar uns negócios pancada no barco lá, o tanque d'água tava. Eu falei, meu, melhor eu sair fora. E outra coisa também, né? O gasto que eu ia ter ali. Eu ia ficar ali, eu ia receber a comida da mulher, lá ele. Mas eu ia ter que sair para comprar as coisas de mercado. E é tudo em euro. Eu falei, cara, melhor eu sair fora, voltar. E aí tem uma outra parte da história, que é a parte que eu pego o avião e vou para Guiana, mas essa parte não vou contar, só vou ficar parado nas histórias de água salgada. E aí essa foi a minha experiência com o barco. E aí eu fiz, antes disso, depois da Semana Internacional de Vela, eu fiz alguns cursos náuticos, tenho alguns certificados de condução náutica, de pequenas embarcações e tal, né? E eu quero trabalhar com barco. E aí comecei a procurar para tentar achar um barco que fosse fazer a travessia do oceano. E aí eu achei. Só que aí, cara,
Achei um mal achado. Opa. Quase perco o microfoninho. Achei mal achado. Eu tava na época em Belém do Pará, fazendo voluntariado lá em um hostel. Eu fiquei acho que uns 3 meses. Não. Fiquei uns 2, 3 meses em Belém. Quer dizer, não em Belém, no estado do Pará, né? Eu fiquei em Altar do Chão, depois eu fui para Belém, capital. E quando eu estava perto de sair da capital ali de Belém, que eu falei, vou embora e tal, preciso ver de comprar uma passagem para a Europa, de avião, uma passagem barata, alguma coisa, né? Nesse mesmo site que eu uso, chamado Crewbay, apareceu um barco lá. Dá pra apoiar aqui nessa pica? Não dá não. Apoiar aqui no mastro. Eu achei um barco lá. E era o barco perfeito, assim. Quando eu olhei pra ler a descrição, tava lá, Brasil pra Inglaterra. Eu falei, minha Nossa Senhora, é esse barco. Brasil pra Inglaterra. Aí fui ver a descrição. Eu falei, vamos ver onde que o barco tá. O barco deve estar em Recife, né? Vou ter que sair de Belém pra Recife, algum outro lugar. Fui ler a descrição lá tudo em inglês, o barco tava em Belém do Pará. Eu falei, puta que pariu, é agora. Eu tô aqui, o barco tá aqui, pronto. Mas é aquilo, né? Quando a esmola é muito, santo desconfia. Eu fui pro barco. O barco, ele era um barco de um cara meio natureba, vegetariano, meio hippie, que foi lá em Belém pra COP30. E aí, cara, conversei com o cara por videochamada. Depois fui visitar o barco, ele falou, cara, já tem 2 tripulantes confirmados, o Pedro e a Bruna. Um beijo pro Pedro e pra Bruna, se um dia eles virem esse vídeo aqui. Brasileiros, são um casal e tal. E o Pedro já vai estar aqui no barco, vem pra cá. Aí eu fui lá só conhecer o cara, né, ver o barco. Caramba, vai chover, bicho. Olha como tá pra lá. Vou mostrar pra vocês. Eu não tô em São Paulo não, tô no Caribe, pai. Tô aqui há uns 8 dias, nunca tinha visto uma formação de nuvem tão forte assim. De chuva. Caralho. Por isso que a gente tava pensando em sair amanhã, hein? Tá entrando um ventinho, tá? E aí eu fui pra esse barco, cara. Resumo da história. É difícil que eu falo resumo e falo por 10 minutos, né? Mas o capitão não era legal. Ele tratava o Pedro de uma forma meio grosseira, tanto que essa viagem a gente ia contribuir, né? No custo de comida, combustível e tal. E não era um custo barato. E ele tratava o Pedro como se fosse um funcionário. E eu e o Pedro fazendo tudo ali para ele. Eu fui antes, por exemplo, o barco vai sair daqui a um mês. Não foi tipo, então daqui a um mês você vem. Eu falei, posso ir antes, posso ir amanhã já. Eu ajudo a mexer no barco, eu quero aprender também. O cara falou, não, tudo bem. Cara, eu e o Pedro, a gente fez uma baita amizade, mas o capitão ali do barco, meu amigo, é história para outro vídeo. Depois, outro vídeo eu conto a história desse cara. O barco tinha um buraco, irmão, que eu achei que o buraco era desse tamanho, mas o buraco era do tamanho da mãe do inglês, velho. O dono do barco era inglês. Era um buraco assim, ó. Acho que eu tenho foto, eu vou até pôr uma foto aqui do buraco. É um buraco gigante. Mas isso que era foda, o cara arrumou e tal, o cara era muito entendido do assunto, mas a gente não era. Eu não sabia ali se a estrutura realmente ia ficar boa e tal, mas por fim ficou, o cara sabia o que ele estava fazendo. Fiquei nesse barco 3 dias, depois decidi sair. Falei, não vou ficar no barco, não gostei da atitude do capitão, não gostei de algumas coisas. Se o barco estava parado no rio lá em Outeiro, no norte de Belém. Se o barco parado já me deixou puto, o capitão já me deixou puto em 3 dias, imagine no mar, né? Eu lembro que quando eu cheguei no barco, eu comprei um pote, uma jarra de pé de moça. Aí eu virei pro capitão, pro inglês, e falei, só vou abrir essa jarra de pé de moça quando a gente chegar no Caribe. No outro dia eu já tinha aberto a jarra de pé de moça, porque eu tava brabo pra caramba. O dia inteiro o cara bibi, eu falei, meu irmão, não tô ganhando salário aqui, meu Deus do céu, velho. E aí fui embora. Continuei viajando, fui pro Rio, depois fui pra Foz do Iguaçu, um rolê. E aí agora achei esse barco. Agora esse barco aqui, cara, o plano a gente tá
Mentaliza aí, olha no Google Maps, sei lá, se é bom de geografia, se não é. A gente vai sair daqui, São Martin, uma ilha do Caribe, e vai atravessar o Atlântico Norte até Açores, que é um conjunto de ilhas portuguesas, se não me engano. Ou tem ilha portuguesa e ilha espanhola junto, não lembro. Mas aí, se você quiser saber mais sobre essa travessia, clica aqui, clica ali, não sei onde vai aparecer. Próximo vídeo eu vou explicar como funciona uma travessia. É a minha primeira travessia, mas do capitão ele já deu a volta ao mundo, então espero que ninguém morra. E é isso aí, até o próximo vídeo.